Bom, vamos lá, Galo. Vou te perguntar sobre a base, ainda sobre as categorias de base, sobre o aproveitamento de atletas no profissional nesta temporada, no Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 11 jogadores aproveitados em jogos da Série B ou do Paulista que possuem menos de 23 anos, que possuem formação ou passaram pela base do Santos, né? Então, automaticamente nessa faixa etária de 23 anos para baixo, outros jogadores acima disso, nessa faixa etária que são da base, não estão inclusos nesse cálculo que eu fiz, né? 11 jogadores utilizados pela comissão técnica do Fábio Carelli no profissional, que passaram ou possuem formação pela base. A diretoria do Santos, ela está satisfeita com o aproveitamento da base no profissional na atual temporada, ou você acha que a diretoria queria um pouco mais, queria um aproveitamento maior de atletas? Porque, por exemplo, no time titular hoje, costuma passar mais pelo time, é o JP Sherman, é o Jair, né? O Souza teve algumas oportunidades mais recentemente, né? Não desde o começo da temporada. Então, como que a diretoria vê o aproveitamento da base na equipe profissional? Então, a primeira coisa e a mais importante é que a diretriz do nosso presidente, o que ele gosta de fazer, o que ele tem maestria em fazer, é revelar bons jogadores. Evidente que nós estamos num momento, e você tem que entender um pouco a base, que principalmente esses três que você citou, talvez sejam os principais que hoje. Sim. Então, nós estamos num momento em que o sistema defensivo está sendo mais colocado em jogo com os jogadores da base, né? E outra coisa que eu te falo, é muito mais difícil você revelar um menino de qualidade como esse na Série B do que na Série A. Quando você vai revelar um menino que é uma pérola, você tem que colocar um cordão de ouro no entorno dele, porque essa pérola vai valorizar muito mais. Na Série B eles têm dificuldade por esse confronto físico, principalmente um atleta que você falou, que eu acho que talvez será um dos grandes atletas, uma grande negociação do Santos Futuro, que é o Souza, que é uma pérola realmente, mas ainda demanda de um pouco de dificuldade na questão de Série B, por ser um jogo muito físico e não é um jogo técnico, ele é um jogador extremamente técnico, lembra muito o Serginho, que jogou comigo no São Paulo, não sei se vocês também têm essa visão em relação a ele. Já tivemos proposta para o Sherman, já tivemos proposta para o Jair. Então, quer dizer, nós temos que ter um pouco de calma, porque a reconstrução está sendo em cima desse momento de Série B. Mas a diretriz do presidente é cada vez mais dar vazão e dar atenção e entendimento à base. Mas hoje a diretoria está satisfeita com o aproveitamento da base? Nós estamos entendendo que esse momento de Série B está do tamanho que a gente precisa hoje. Galo, e na Série B, se você coloca um menino desse, talvez você queima uma etapa com ele que na Série A não aconteceria. Eu posso discordar de você elegantemente, não? Porque assim, o ano passado o Vasco subiu cheio de garotos da base, né? Como o Marlon Gomes, como o volante que foi até vendido para o Chelsea, Andrei. O Eginaldo, que acabou indo para o Shakhtar Donetsk, tinha o Riquelme, que depois não deu certo, acabou machucando o joelho, está fora. Em 2002, 2003, né, o Palmeiras subiu com Wagner Love, com Edmilson e com aquele menino no meio campo que depois não deu a mão para o Esteban Soares, lá, Diego Souza. Será que essa visão não está equivocada? Será que essa visão... Porque o JP Sherman, ele próprio contraria esse argumento, que eu acho que tem a ver mais até com a comissão técnica do que com você, né? Porque o JP Sherman entrou no Paulista e não saiu mais. Ele oscila, sai, vai para o banco, volta, mas o Souza foi muito pouco aproveitado, né? O Miguelito, desculpa, mas é um assinte o Carelli vir na entrevista coletiva dizer que não sabia que ele jogava pelo lado direito, aí tem aquela pressão toda de fora e tal, ele leva o jogador para o jogo, chama o cara para entrar aos 43 do segundo tempo e põe ele na ponta esquerda. Isso para mim é inadmissível, desculpa. E eu discordo elegantemente, como já falei, da sua visão. Eu acho que a Série B é um cenário, às vezes, até ideal para você lançar um jogador que tem capacidade. Tanto é que o Souza está deitando agora, o Sherman desde o início, e outros jogadores poderiam ter tido o mesmo caminho. Então, nessa reconstrução, nós montamos uma equipe e, como eu te disse aqui no começo, a intenção o Santos sempre foi essa intenção e do presidente também de colocar o máximo possível de atletas para essa competição. E falei novamente aqui que hoje nós temos jogadores de muita qualidade no sistema defensivo nosso, né, que são os três que têm jogado um pouquinho mais. Inclusive o Jair, né? Também tira um pouco essa história de que o jogador não pode jogar, embora o Jair, para mim, ainda não esteja pronto para ser zagueiro titular do Santos. Não concebo que um cara que vai fazer proteção na linha lateral, ele fez três vezes seguidas
no jogo contra a Chapecoense e no último. E o cara passa pelo lado dele e pega a bola. Mas eu acho que ele não está pronto ainda. Eu acho que ele vai oscilar mais ainda. Ele é um grande jogador. Essas oscilações são oscilações da própria idade, mas ele no contexto geral ele é um craque. O Ramon sempre liga para mim para perguntar dele. O Ramon gosta muito dele para a seleção sub-23 e não para 20, que ele seria convocado agora. Então, assim, a gente tem intenção disso, só que entende que a pegada pela montagem de elenco que a gente teve, eles terão mais chances um pouquinho e será mais fácil na Série A.